Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso DNA do Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo e estamos nas aulas de Direito Internacional. Estudemos hoje fontes do direito internacional, mais especificamente os tratados. Isso porque a Corte Internacional de Justiça, que é um dos órgãos da ONU, prevê em seu estatuto as fontes de direito internacional. E eles praticamente copiaram o Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional, que era um dos órgãos das Liga das Nações. Essa entidade foi extinta com a Segunda Guerra Mundial, depois vem a Organização das Nações Unidas, a ONU, e dentro da ONU, então, temos a Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, nos Países Baixos. Muito bem, e eles destacam que são fontes de direito internacional os tratados, os costumes, princípios gerais de direito, doutrina, jurisprudência e equidade. Estudemos então os tratados. Bom, os tratados são acordos de vontades entre sujeitos da sociedade internacional. Lembrando que são sujeitos da sociedade internacional, os estados, os organismos internacionais como a ONU, OMC, OIT, certas coletividades, como por exemplo a Cruz Vermelha, a Santa Sé, e também os indivíduos. Mas os indivíduos não podem celebrar tratados, só se aceita que celebrem tratados, então, os estados, os organismos internacionais e certas coletividades. Esse acordo de vontade entre os estados pode ter duas naturezas. A primeira natureza é de tratado-lei, quando impõe obrigações para os estados de natureza de fixando normas de direito internacional. Então, imaginem, por exemplo, um tratado que estabelece o direito de guerra, o direito à guerra, é um direito à guerra. Mas existem certos limites, quais armas não podem ser usadas, como se deve proceder durante uma guerra. Então, elas fixam normas de direito internacional. E existem também os tratados-contratos, quando o objetivo é o estabelecimento e o aperfeiçoamento das relações entre os estados. Então, geralmente tem natureza comercial. Então, nós temos tratados-leis e tratados-contratos. E nada impede que um tratado assuma essas duas características. Ao mesmo tempo, fixe normas de direito internacional, mas também estimule a relação entre esses estados. Os tratados podem ser também bilaterais, quando apenas dois estados celebram esse tratado, ou multilateral, quando você tem 3 ou mais estados celebrando. Então você pode ter um tratado, por exemplo, entre o Brasil e o Paraguai, e por outro lado você tem um tratado com praticamente todos os estados do mundo, como é o caso do Tratado de São Francisco, que deu origem à ONU. Quase todos os estados fazem parte desse organismo internacional e entraram neste organismo através de um tratado. A expressão tratado é gênero, onde você tem várias espécies. Então, quando vocês ouvirem as expressões protocolo, como o protocolo de Kyoto, compromisso, carta, concordata, todas essas formas não deixam de ser tratados. Mas é que dependendo da natureza desse tratado, do objetivo desse tratado, ele assume um nome diferente. Então, se tem um aspecto comercial, se tem um aspecto político, se é com a Santa Sé, o da Santa Sé, por exemplo, recebe o nome de concordata. Então, um tratado celebrado entre o Brasil e a Santa Sé, nós denominamos de concordata. Mas não deixa, então, de ser um tratado. Os tratados, no entanto, exigem certas condições de validade. São 4. A primeira delas é a capacidade das partes, algo que eu já até mencionei. Antes, até o início do século passado, somente os estados eram considerados como sujeitos da sociedade internacional e, portanto, só eles podiam celebrar tratados. Mas, com o desenvolvimento a partir da Liga das Nações, ou também chamada à época de Sociedade das Nações, que é aquela entidade surgida após a Primeira Guerra Mundial e que foi extinta com a Segunda Guerra Mundial e substituída pela ONU, os tratados com
organismos internacionais começam a ganhar relevância e eles passam a ser aceitos também, então, como sujeitos da sociedade internacional. Então, hoje, não só os estados, mas também organismos internacionais e certas coletividades também podem celebrar tratados. Segunda condição de validade é a habilitação dos agentes. Então, quem pode assinar por um estado para celebrar um tratado? Bom, são aceitos os chefes de estado, chefes de governo, lembrando que em alguns estados essa figura é diferente, como o caso, por exemplo, do Reino Unido. O chefe de estado e chefe de governo são figuras diferentes. Então, chefe de estado, chefe de governo, ministro das relações exteriores, que em alguns estados são chamados de chanceler. Então, chefe de estado, chefe de governo, ministro das relações exteriores, e tem a figura dos diplomatas que recebem uma carta de plenos poderes, são chamados de plenipotenciários. Os plenipotenciários, então, são agentes do corpo diplomático que recebem cartas de plenos poderes, ou do chefe de Estado, chefe de governo, ou do ministro das Relações Exteriores, para assinarem esses tratados. Então, é eles quem podem celebrar o tratado, representando, então, os seus estados. Bom? Um terceiro elemento, uma terceira condição de validade é consentimento mútuo. Quando se celebra um tratado, você precisa de uma votação de 2/3 daqueles estados que participam da conferência. A conferência é o local onde os estados se reúnem e para aprovar o texto final precisa de um quórum de 2/3. E aí vem um detalhe que às vezes as pessoas se confundem até em concurso público, exame de ordem, porque há uma menção assim: o quórum é de 2/3, salvo se pelo mesmo quórum decidir regra diversa. O que ele está falando? Que o quórum é de 2/3, mas se por meio de uma votação de 2/3 se decidir uma outra regra, vale. Por exemplo, 2/3 decidem que agora, para aprovar esse tratado, é unanimidade ou é maioria simples. Isso pode acontecer, mas antes tem que passar pelo quórum de 2/3, tá bom? E a quarta condição de validade é objeto lícito e possível. É claro, um tratado entre dois estados para fazer agora um comércio de escravos não seria lícito, ou para permitir o genocídio entre eles. Então, se o objeto não for lícito e possível, não é possível a validade deste tratado. O tratado é um procedimento complexo, não é a assinatura de um simples momento, de um dado documento em um momento só, que faz ele entrar em vigor. Ele é um procedimento complexo que então possui várias fases, e isso vai depender de cada estado, como ele é incorporado ao ordenamento jurídico de cada estado. No caso do Brasil, nós temos 4 fases para esse documento entrar em vigor no Brasil. A primeira fase é a Conferência Internacional, em que os estados então se reúnem, vão deliberar e, uma vez aprovado por aquilo que eu mencionei, que é aquele quórum de 2/3, o tratado então é assinado pelos diferentes estados. Mas não quer dizer que ele já está valendo. O tratado ainda não entrou em vigor. Mesmo que o estado assine na conferência, ele não está em vigor. É apenas um mero compromisso do Estado que ele vai levar para dentro do Estado e passar pelas demais fases, certo? Então, na primeira fase, eles se reúnem, deliberam e votam um texto final. E o Estado se compromete a levar para o seu ordenamento jurídico e tentar aprovar. Na segunda fase, o Congresso Nacional, isso falando do Brasil, então vai discutir, deliberar, e na maior parte dos casos, o quórum de votação é de 2/3 para aprovar esse tratado. É possível também comissões especializadas para discutir esse tratado antes de ir para a votação no Congresso Nacional. E, ao final, se for aprovado o texto desse tratado, o presidente do Senado Federal vai publicar o decreto legislativo no Diário Oficial, remetendo então esse documento para o presidente da República. E aí entramos na terceira fase. O presidente da República
vai ratificar ou não o texto do tratado. Aqui nós não chamamos de sanção ou veto, e sim ratificação ou não. E cabe só ao presidente da República ratificar ou não. Ainda que tenha sido aprovado no Congresso, o presidente pode não ratificar o texto e não é possível a derrubada dessa não ratificação, como acontece com o veto de uma lei. Aqui, se o presidente não ratificar, o tratado não entra em vigor. Então, o presidente decide pela ratificação ou não, e uma vez que for ratificado, ele vai ou depositar na secretaria onde ele foi elaborado, ou trocar o instrumento com outro estado. Quando é um tratado muito grande, que tem vários sujeitos, vários organismos, então é um tratado multilateral, ao invés de trocar o instrumento com cada estado, que seria muito complexo, eles criam uma secretaria onde aquele tratado foi celebrado, no país e a cidade onde foi celebrado, e eles depositam esse instrumento. Tá bom? A partir daí, ele já entra em vigor no âmbito internacional. Então, uma vez que ele seja ratificado e depositado ou trocado com os outros estados, ele entra em vigor no âmbito internacional. Não vale internamente, mas já vale no âmbito internacional. Então, responsabilidades internacionais já são assumidas a partir desse momento. E aí a quarta fase. Novamente, o presidente da República, ele vai publicar, ele vai promulgar esse documento. E a partir daí, ele entra em vigor no âmbito interno também, dando conhecimento e validade para todo o território nacional. Então, o presidente, nesta última fase, ao promulgar e publicar no Diário Oficial, ele entra em vigor. E agora vale tanto no âmbito internacional, por conta da terceira fase, quanto no âmbito interno, por conta desta quarta fase. Mas há algumas observações importantes sobre os tratados. Vamos para o slide, acompanhem aqui essas observações. Olhem só, os tratados não obrigam terceiros, mas podem gerar prejuízos entre eles. Isso porque, como num contrato, você não pode afetar terceiros. Mas é claro, se você celebra um tratado de comércio entre dois, pode ser que você deixe de importar de um outro e aí ele sai prejudicado. 2. O Congresso não pode derrubar a não ratificação do tratado, como nós mencionamos. Se o presidente não ratificar, não tem como entrar em vigor esse tratado. O Congresso não pode derrubar. 3. O tratado pode ser revogado por lei nacional posterior, de acordo com o entendimento do STF. Isso é um detalhe importante porque há uma discussão entre a doutrina, especialmente os constitucionalistas e os de direito internacional, que divergem nesse ponto. Há correntes do direito internacional que sustentam que há uma supremacia do direito público internacional sobre o interno. Esse é o caso, por exemplo, do professor Hans Kelsen, que defendia que as normas internacionais se sobrepõem, inclusive, às normas internas de um Estado. Então, que uma lei posterior não poderia revogar um tratado. Mas deixemos essa discussão para uma aula específica, em que trataremos do monismo, dualismo, que são essas discussões sobre a validade do direito internacional e do direito interno. Voltemos para o slide. Em relação às ressalvas, essas devem ser comunicadas à secretaria na ratificação e não pode ter só ressalvas para as obrigações e não para os seus direitos. Olha, imaginem um tratado que é assinado por um Estado e ele pegue lá certas cláusulas, certos artigos que ele perceba que aquilo são muito onerosos para ele. E aí ele só faz ressalvas que são uma espécie de veto àquelas medidas só para aquilo que prejudica e ele deixa todas as cláusulas, artigos que beneficia. Se isso não for equilibrado, a secretaria vai comunicar aos outros estados e pode não ser aceito esse tratado. Próximo. No tratado aberto, mesmo os países que não participem da elaboração podem aderir ao tratado. Então, vários tratados são assinados por alguns estados, mas outros decidem aderir. E mesmo que eles não tenham participado desse primeiro momento, é possível eles aderirem a esse tratado aberto. Próximo, dependendo do seu conteúdo, o tratado pode possuir uma cláusula exigindo um número mínimo de países para entrar em vigor. Então,
é possível que fale, olha, só vai entrar em vigor depois que o 10º estado ratifique e deposite na secretaria. Então, até lá ele não entra em vigor. E enquanto não entrar em vigor no âmbito internacional, não vigorará também no âmbito interno. O que acontece é que se ele nem entrou em vigor no âmbito internacional, também não valerá internamente. Primeiro se passa a valer no âmbito internacional para depois no âmbito interno. Estudemos também as causas de extinção de um tratado. Assim como ele pode nascer, ele pode ser extinto. E aí existem algumas hipóteses de extinção dos tratados. Acompanhem comigo no slide. A primeira hipótese de extinção do tratado é a execução integral dele. O propósito do tratado foi cumprido. Então era um tratado para a construção de um muro entre os dois estados. Uma vez que conclua o muro, o tratado está extinto, porque o objetivo era só a construção. 2. Acordo mútuo entre as partes. Então, se havia um tratado com prazo de validade, olha, ele vai durar 20 anos, e os estados, antes desse término, decidirem por fim a ele, é possível. 3. Término do seu prazo, quando um tratado é por prazo determinado. Então, alguns tratados têm prazo. É o caso, por exemplo, do tratado que é da construção do canal de Panamá, que foi feito pelos Estados Unidos, lá no Panamá. Ele tinha validade de 50 anos. Quando terminou os 50 anos, ele chegou ao seu fim. Inclusive, os Estados Unidos queriam renovar esse tratado, fazer um novo tratado, mas por um plebiscito no Panamá, eles recusaram a renovação desse tratado, deixando para os Estados Unidos a administração do canal. Então, certos tratados têm prazo determinado. Terminou o prazo de pleno direito, ele se extingue. Voltamos lá para o slide. Pela vontade unilateral, na denúncia o Estado se desvincula da obrigação do tratado e deverá ser depositado na secretaria onde o tratado foi elaborado e, em geral, tem uma cláusula que estabelece a continuidade por mais de um ano. Prestem atenção nessa extinção, é muito comum cair no exame de ordem. O que acontece é que este nome pode induzir a erro, denúncia do tratado. Quem não estudou poderia achar que alguém descumpriu, que um dos estados descumpriu certas cláusulas e por isso que está sendo extinto o tratado. Nada tem a ver com descumprimento. Toda vez que um estado quiser pôr fim ao tratado por vontade unilateral, não precisa nem justificar o porquê, ele faz a denúncia do tratado e isso extingue o tratado. Mas para garantir o outro estado, por uma segurança jurídica, em geral, no tratado que já permite a denúncia, ele fala, olha, uma vez denunciado, permanece por mais um ano em vigor. Voltemos ao slide. Pela impossibilidade de sua execução, como é o caso de uma guerra ou uma catástrofe. Ora, se o Estado se obrigou a exportar ou a aceitar certas condições econômicas, no meio de uma guerra não há como se exigir do Estado o cumprimento disso. O tratado é extinto. Inexecução por uma das partes. Aí sim é o que parece a denúncia, mas não é. Então, se uma das partes não cumprir um tratado, autoriza o outro ou a suspender ou mesmo a extinguir esse tratado. A última forma, caducidade, que é a falta de aplicabilidade do tratado por longo período ou costume posterior. Se vocês se lembram, o costume é uma das principais fontes do direito internacional, chega a se sobrepor a um tratado. Um tratado não pode desfazer um costume internacional. Então, se foi elaborado um tratado, mas depois surge um costume posterior, ou um dos estados não exige o cumprimento daquele tratado, isso então leva à sua extinção. Não dá para falar o seguinte, olha, nós fizemos um tratado há 10 anos e há 5 anos eu não estou exigindo ele, mas agora eu vou exigir. Não, esse tratado já foi extinto, tá bom? Essas formas de extinção do tratado não é um rol fechado, taxativo, ele é exemplificativo. Então é possível a interpretação, o alargamento das formas de extinção do tratado, tá bom? Muito bem, nos vemos na próxima, até mais!